Muito bom dia. Cá estamos de novo para mais um programa de Juntos pela Saúde, que vai ser o último programa desta série. Não sei se recordam de eu ter falado logo nos primeiros programas de que a dieta errada, a dieta desadequada, a dieta inapropriada era um dos principais fatores de risco ateroscleróticos. E, por conseguinte, hoje vai ter exatamente lugar o programa que eu reputo ser um dos mais importantes, porque se destina a combater um dos flagelos maiores neste momento que assola o comportamento humano, que é estas dietas erradas que nós estamos a ter. E por essa razão vamos iniciar esta discussão da dieta mediterrânica, uma dieta que é muito querida à Associação Portuguesa da AVC, que vai tencionar divulgá-la ao máximo junto a toda a comunidade, porque considera ser esta dieta a mãe das dietas, a dieta das dietas. Não podemos desprezar a alimentação como um fator importante de risco vascular, isto é, um fator que determina o aparecimento de doenças cardiovasculares e o nosso AVC, e também não podemos menorizar a dieta como causa, a dieta errada, obviamente, como causa de cancro. Ora bem, a dieta mediterrânica contraria exatamente isto. É a dieta mais equilibrada e saudável e mais bem estudada que se conhece. A dieta mediterrânica é uma dieta que assenta exatamente no comportamento alimentar e da agricultura existente na bacia do Mediterrâneo e já tem realmente muitos milénios de evolução. Hoje, para nos falar da dieta, vamos ter connosco um dos nossos nutricionistas, o Dr. Luís Lisboa, que vai com certeza falar sobre as virtudes desta dieta. Não esqueceis aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem dito ao longo dos anos, ao retirar imensos produtos e substâncias alimentares da nossa dieta. Realmente a dieta errada é uma dieta perigosa. A dieta mediterrânea encontra-se exatamente no lado oposto e é uma dieta francamente saudável, e isso vai ser confirmado por aquilo que o Dr. Luís Lisboa vai dizer. Dr. Lisboa, faz favor. Olá a todos os espectadores do Juntos pela Saúde. Muito obrigado por continuares ainda a ser fiel a este programa. Hoje, como disse o Dr. Mota Tavares, vamos falar da dieta mediterrânica. A Associação Portuguesa da AVC defende com determinação a dieta mediterrânica e vai tentar demonstrar a todos vós porquê. Esta dieta é património cultural, histórico, social, territorial e ambiental que tem sido transmitido de geração em geração durante séculos e que está intimamente ligado ao estilo de vida dos povos do Mediterrâneo. Nos últimos 8.000 anos, o clima da bacia do mar Mediterrâneo tornou-se relativamente estável, permitindo a interação próxima e intensa entre o ser humano que aqui habitava e o meio ambiente que o rodeava. Durante milhares de anos, fatores ambientais, sociais, económicos, culturais e religiosos criaram as condições para que se envolvesse uma determinada forma de produzir e de consumir os alimentos. Já na década de 50 do século passado, percebeu-se que alguns dos povos da bacia do Mediterrâneo tinham muito menos doenças cardiovasculares e cancro que outras populações do mundo. Mas, na verdade, estudos epidemiológicos comprovam mesmo que a dieta mediterrânica aumenta os níveis de saúde da população e a sua longevidade. Este povo do Mediterrâneo apresentava uma elevada ingestão de cereais, nomeadamente o pão, vegetais, peixe e consumo menor de produtos como batata, lacticínios, ovos, carnes brancas e ainda menor de carnes vermelhas e de doces. A tradicional dieta mediterrânea de meados dos anos de 1960 caracterizava-se pela presença constante de grandes quantidades de vegetais e o consumo de azeite como a principal fonte de gordura. Hoje, a adesão a este padrão alimentar está associada a menos diabetes, a menos hipertensão, menos obesidade e menos doenças cardiovasculares, designadamente o acidente vascular cerebral e o infarto do miocárdio. Também está associada a menos demência e ainda a menos incidência de alguns tipos de cancro, o que acaba por se refletir num aumento da esperança média de vida. Apesar
de Portugal não ser banhado por este mar, verificam-se elementos mediterrâneos nos traços fundamentais do clima, da geografia, da economia, da paisagem agrícola, da cultura e nas formas de vida dos portugueses. Assim, foram adaptadas para o nosso país algumas características do povo do Mediterrâneo, como um modo de viver, em que o convívio à volta da mesa, o consumo de alimentos frescos, a forma de produzir e tratar os alimentos, assim como a presença de fortes laços familiares e uma atividade física assinalável, destacam da cultura dos outros habitantes de outros países. A dieta mediterrânica, devido à sua tamanha importância, foi considerada património imaterial da humanidade em 2010. Desde esse ano foram publicados inúmeros trabalhos científicos que vieram realmente comprovar esta sabedoria do homem mediterrâneo. Então, em que consiste a dieta mediterrânica? Perguntam. Como há pouco disse, a dieta mediterrânica é sobretudo constituída pelo consumo diário de alimentos frescos, sobretudo os vegetais, as verduras, as leguminosas, os cereais ricos em fibras, as oleaginosas, as frutas, leite, queijos, iogurtes, tudo magro, ovos, ervas aromáticas, especiarias, o azeite e o vinho tinto. Vamos agora falar de cada um destes produtos. Começaremos pelo que deve estar presente em cada uma das refeições principais, ou seja, ao almoço e ao jantar. Começamos com 150 gramas de verduras cruas ao almoço e ao jantar, ou cerca de 250 gramas de verduras se forem cozinhadas. Quanto aos hidratos de carbono, pão escuro ou integral com ou sem sementes, cerca de 100 gramas ao almoço ou ao jantar, ou então trocar por arroz integral, cuscuz, massa integral. Aqui a quantidade é de cerca de 4 colheres de sopa ou, se forem batatas, 2 batatas médias. Aqui, atenção, no máximo 3 vezes por semana o consumo de batatas nestas refeições. Leguminosas podem servir como fonte de hidratos de carbono e também de proteína. Os feijões, as ervilhas, lentilhas, o grão, as favas, o xíxaro, tudo a granel, representa cerca de 4 colheres de sopa depois de já cozinhados, que podem incluir tanto o almoço como ao jantar. Mas para completar o prato, falta aqui um alimento ainda mais proteico. O pescado e as carnes brancas, como o coelho, o pato, o frango, o peru, a galinha, a codorniz, devem ser sempre a primeira escolha. Como sabe, por semana fazemos cerca de 14 refeições de almoço e jantar. Nestas 14, fixe, 2 são de carnes brancas, sem gorduras e sem pele, mais 3 refeições constituídas por 2 ovos cozidos ou escalfados, ou então pode confeccioná-los mexidos sem adição de gordura. Ovos estrelados, evite, não. Quanto ao pescado, quer dizer peixe, pode estar incluído em 4 destas 14 refeições. Ainda em relação às proteínas, pode ser confeccionada uma refeição, no máximo, por semana, de carnes vermelhas. Aqui inclui-se o porco, vaca, cordeiro, borrego, cabrito, a mesma quantidade, cerca de 100 gramas, ou seja, o tamanho da palma da sua mão. Pode trocar a refeição de carnes vermelhas por uma refeição, no máximo, por semana, por fiambre de porco ou de peru, presunto, paio, chouriços, morcela ou alheira. Salsichas e mortandelas, jamais. Esqueça estes produtos, preferencialmente na sua alimentação. É posição da Associação Portuguesa de AVC dar preferência em comer carnes vermelhas 2 vezes por semana no máximo, em vez de usar as carnes processadas, como já disse, o fiambre de porco, de peru, o presunto, o paio, os chouriços, as morcelas, as alheiras. Repito, salsichas e mortandelas, nunca, evite. Apesar de estarem contempladas no máximo 1 vez por semana, é a nossa posição que esses alimentos devem ser banidos, evitados na nossa alimentação. Quanto à confecção das refeições, evitemos o sal ao máximo. A dieta mediterrânica indica-nos que devemos substituir o sal pelo alho, pela cebola, ervas aromáticas e as especiarias. Todos vós conheceis a excelência do sabor conferido por estes produtos na confecção do peixe, da carne, saladas e também das sopas. Sugerimos os coentros, orégãos, salsa, alecrim, o manjerico, o tomilho, cebolinho,
ou então o louro. No campo das especiarias pode encontrar a pimenta, o piripiri, a canela, a noz moscada, o caril, o açafrão, entre muitos outros. Muitos deles, afinal, são resultado da globalização comercial iniciada pelos portugueses há séculos atrás. Nos intervalos das refeições principais, do almoço e do jantar, consuma um punhado de frutos secos naturais, como, por exemplo, nozes, avelãs, amêndoas, amendoim, caju, ou caju do Brasil, ou pinhão, pistácio, sultanas, entre muitos outros. Pode substituir os frutos secos por um punhado de sementes, como as sementes de abóbora, ou seja, pevide, sementes de linhaça, girassol, chia, entre outras. Utilize estas sementes misturadas em iogurtes magros, no fabrico de um pão caseiro, na sua sopa, nas saladas e outros pratos. Quanto à fruta, consuma 2 peças ao longo do dia. Pode incluí-las no final do almoço ou do jantar, ou então nos intervalos destas refeições. Coma lacticínios com moderação, onde se inclui o leite, o iogurte, os queijos frescos, o requeijão e alguns tipos de queijo curado. Em todos estes produtos, opte sempre pela versão magra, consuma-os ao pequeno almoço e ao lanche da tarde. As quantidades que lhe posso sugerir rondam os 250 ml de leite, ou seja, cerca de uma chávena, os 100 ml de iogurte, as 2 fatias de queijo curado, que são 40 gramas, ou um queijo fresco pequeno, ou então também um requeijão pequeno. Para temperar e confeccionar as suas refeições, a gordura deve ser o azeite. Para temperar, use o azeite extra virgem, que costuma ter sempre acidez, mas prefira a inferior a 0,8%. E quanto aos doces? Agora surpreenda-se, a dieta mediterrânica só preconiza uma sobremesa doce por semana. Sim, ouviu bem, repito, uma sobremesa doce por semana, de preferência caseira, portanto, não industrial, não pré-confeccionada. Não se esqueçam de utilizar a farinha integral, o açúcar mascavado ou a alternativa também o adoçante stevia na sua confecção. Outro conselho importante: coma essa sobremesa no fim do almoço ou do jantar e não fora destes. Ao pequeno almoço, ao meio da manhã, lanche da tarde ou ao deitar, evite os doces se não quer ser diabético ou aumentar a sua obesidade ou ganhar peso. Na confecção dos alimentos, prefira os cozidos, os grelhados na grelha ou na brasa, os estofados, os salteados e caldeiradas. As frituras, guisados, assados em tabuleiro, grelhados na chapa ou frigideira não fazem parte da dieta mediterrânea. E como é que os nossos antepassados acompanhavam as refeições? Com o vinho tinto, pois claro. Obviamente também com água. Nos que diz respeito ao vinho tinto, o máximo recomendado são 2 copos por dia, no caso dos homens, ou 1 copo de vinho tinto para as mulheres, o que equivale aqui a metade, a 150 ml. Sendo o verão da bacia do Mediterrâneo por vezes muito quente, a dieta mediterrânica sugere uma boa hidratação durante todo o dia. Aqui pode incluir um conjunto de chás ou infusões sem qualquer adição de açúcares. Por mim é tudo, espero ter sido claro e objetivo. Vou passar a palavra novamente ao Dr. Mota Tavares e agradeço muito toda a vossa atenção. Muito bem, Dr. Luís Lisboa. Acho que foi extremamente convincente naquilo que disse. Realmente temos muita pena que a sociedade portuguesa, as famílias portuguesas estejam a abandonar de uma maneira tão imprópria esta fabulosa dieta, estando a ser substituída cada ano que passa por mais e mais alimentos industrializados. Mas para reforçar, digamos, aquilo que o Dr. Luís Lisboa disse, eu vou pedir à nossa realizadora para colocar no ar as imagens que nos vão permitir, talvez, ficarmos mais claros. Pedia que passasse um pouco mais devagarinho. A seguinte, se faz favor. A seguinte. Reparem, ele disse isto, e isto é verdade. A dieta mediterrânica, se fosse cumprida, as pessoas tinham muito menos diabetes. Eu sublinho, repito, muito menos diabetes. Seguinte. Se fosse cumprida, nós não teríamos o colesterol elevado que atinge 1 em cada 2 portugueses. Seguinte, se fosse cumprida a dieta mediterrânica, e não é difícil, tínhamos muito menos hipertensão arterial. Seguinte, se a dieta mediterrânica fosse cumprida,
não tínhamos 6 em cada 10 portugueses ou com excesso de peso ou obesos. Seguinte, se a dieta mediterrânica fosse cumprida, éramos muito menos obstipados e não estávamos sempre com preocupações de andar a pôr microclisteres. Seguinte, obviamente que sim, tínhamos menos pedras do rim, mas seguinte, se faz favor, muito menos infarto de miocárdio, seguinte, muito menos AVC, e isto que aqui está, menos demência. É evidentemente que a demência é a perda das faculdades mentais. E o tipo e a variedade de produtos constituídos pela dieta mediterrânica, à base, como vocês viram ali, de verduras e de fruta, diminui a demência. Mas também, a seguinte, faz favor, mas também a dieta mediterrânica consegue fazer isto. Tem muito menos cancro as pessoas que cumpram a dieta mediterrânica. E, melhor de tudo, morremos muito menos e muito mais tarde, se cumpríssemos a dieta mediterrânica. Seguinte, isto são exemplos de produtos. Nós costumamos dizer na nossa associação que pão escuro significa pão de qualidade. E é muito bom para os portugueses perceberem logo, de imediato. O pão escuro normalmente é composto por vários tipos de farinhas, todas elas muito ricas em nutrientes. E portanto, são os alimentos que nós preconizamos. Nada de pão brancos e refinados ou pão em fatias. Isso não tem qualquer tipo de interesse. Seguinte. Todos nós devíamos consumir arroz integral, pão integral, mas atenção, um pouquinho atrás, faz favor, Sra. Realizadora. Um bocadinho atrás. Pão integral, mas temos que olhar para o rótulo, porque há pão integral que tem para aí 20% de farinha integral. Isso não é pão integral. Pão integral tem que ter pelo menos 50% da farinha integral. A massa integral e a farinha integral. Façam bolos com farinha integral. A seguinte, cereais todos integrais. Mas notem bem nos rótulos o que é que quer dizer integral. Se é ter 5% de componente integral ou se é ter 50% ou 100%. Está bem? Seguinte. Temos o cuscuz, é da dieta mediterrânica, mas é mais do nosso sul, da bacia dos países árabes, mas nós podemos perfeitamente ter na nossa alimentação. Esta é a característica principal. Muitas verduras, como o Dr. Luís Lisboa disse, e as quantidades mínimas são aquelas, por dia. Portanto, muitas verduras, muitos legumes e alguma fruta, como ele disse, 2, 3 peças por dia de fruta. Seguinte. Oleaginosas, cá estamos feijões, ervilhas, isto tem que ser consumido quase diariamente. Isto tem tanta riqueza alimentar e, nomeadamente, de proteínas, e não sei se repararam, o Dr. Luís Lisboa foi bem claro, carnes vermelhas 2 vezes por semana e peixe 4 vezes por semana. E, portanto, temos que ir buscar as proteínas a este tipo de alimentos que nós temos a ver aqui. O anterior, porque este são as nozes, exatamente neste. Aqui são as nozes. 30 graminhas de nozes, avelãs, pistácios, etc. Tudo isso deve ser consumido com regrado, mas tem importantes efeitos benéficos para a nossa saúde. Cá está a evidência. A nossa bevidinha, eu quando era jovem comia imensas bebidas. Este é fantástico, este alimento. Pode avançar. As sementes, viram a ênfase que foi dada, as sementes têm que ser consumidas, 20 graminhas por dia, não mais do que isso, dissolvidas em vários tipos de alimentos. A sopa até foi dita, que se podia misturar com a sopa. Seguinte, se faz favor. Castanheiros é da bacia mediterrânea, venha ela como fonte de hidratos de carbono. E os nossos antepassados, há 300 anos atrás, em vez da batata, ou 400, usavam a castanha. Seguinte, azeitona. Não estas azeitonas vindas dos frascos, mas as azeitonas não industrializadas, com muito pouco sal, são muito importantes. Seguinte. Repararam o que é que o Dr. Luís Lisboa disse e a Associação quer? Leite magro, queijo magro e iogurtes magros. Seguinte. Ovos. Alguns ovos por semana, sim. Seguinte. Mas não fritos. Estas carnes brancas podem ser consumidas várias vezes por semana, mas tirem a pele de todos os animais. Repito, retirem a pele de todos os animais. Seja galinha, seja pato, seja peru, seja coelho, tem que ser tirada a pele. Seguinte. Peixe, obviamente, preferência
grelhado, mas pode ser cozido, obviamente que sim. Cá está a ênfase nesta mistura agradável de sensações visuais e de sabores, compostos pelas tomates, pepinos, verduras várias, o azeitinho, compotas caseiras. Caseiras, não aquelas compradas nas superfícies comerciais. Seguinte. Cá está, esta é a posição da Associação Portuguesa AVC, prefere que comam máximo, repito, 2 vezes carne por semana vermelha e zero de presuntos, pais, fiambres, mesmo que seja de peru. Nada disso. Isto é alimentos muito complicados. Claro, cá estão as velhas ervas aromáticas, mas há uma coisa que o Dr. Luís Lisboa disse, que eram as especiarias. As especiarias, temos que acabar com o mito que as especiarias fazem mal. Por favor, comam especiarias. Se quiserem diariamente, podem fazê-lo. E tentem substituir pelo sal. Especiarias versus sal, ervas aromáticas versus sal. O vinho tinto é o vinho dos deuses e, por conseguinte, ele tem inúmeros micronutrientes e macronutrientes, e há muitos antioxidantes. Isto realmente tem muitas propriedades. E não há nenhum álcool, um pouquinho atrás, faz favor, não há nenhum álcool que possa substituir o vinho tinto. O vinho branco é um irmão pobre do vinho tinto, e depois a cerveja, claro que é melhor beber um bocadinho de álcool do que não beber nenhum álcool. Mas quem for abstêmio, não bebe álcool. Quem gostar de álcool, obviamente pode beber, nós damos preferência ao vinho tinto, mas pode beber outro tipo de bebidas alcoólicas com regrado. Seguinte. Estes são os alimentos industrializados que se encontram na antítese do que é a dieta mediterrânica. Seguinte. Nós vemos já uma criancinha, um bebezinho drogado por um alimento que é conhecido de vocês todos, que já está, em vez de mamar, está a mamar aquele alimento terrível que nós não recomendamos. Estes são os alimentos que devem ser banidos. Eu não sei como é que a Organização Mundial de Saúde ainda permite que estes alimentos sejam comercializados. Seguinte. Mais alimentos completamente desinteressantes. Seguinte. Pode andar para a frente. A dieta mediterrânica, obviamente, prefere os produtos frescos, comprados no mercado, vindos da terra, imediatamente da terra. E, portanto, temos que evitar, não digo todos, há produtos industrializados com alguma qualidade. E as pessoas sabem quais são. Mas estes, nós, sempre que possível, devemos fazer isto que aqui está. Vamos ao mercado e vamos buscar os produtos frescos. Seguinte. É evidente que nos dias de hoje o ser humano vai ter sempre um comportamento terrível. Do lado direito é o lado do bem, o lado esquerdo é o lado do mal. Ele vai ter constantemente que fazer a escolha entre o bem, a boa alimentação e a má alimentação. Seguinte. E ela está sempre presente. A alimentação má está sempre presente. A alimentação boa, os produtos alimentares com qualidade cada vez são menos frequentes, o que é intrigante. Seguinte. Isto diz-nos, esta imagem dá-nos 1000 palavras, seguinte, e esta também. Portanto, nós temos que ser poderosos na nossa mente para escolher o que é realmente bom para a nossa saúde e tentar evitar aquilo que vocês estão a ver, o que é mau para a nossa saúde. É evidente que este que aqui está é aquilo que também desaparece nas nossas famílias. Nós não estamos a ensinar, nós não estamos a educar as nossas crianças a ter este tipo de dieta. Nós damos-lhes imediatamente a primeira roçadinha, o primeiro bombom. Começamos, digamos, a viciá-las em alimentos industriais. E depois elas não vão mais gostar dos alimentos promovidos ou preconizados pela dieta mediterrânica. Bom, como já vimos, hoje é o 31º programa. Vamos finalizar a primeira parte com o Ângelos TV deste programa, que eu considero, apesar de ser uma pessoa humilde, de excepcional valor. Este programa atingiu bastantes pessoas, talvez mais que aquilo que eu pudesse esperar, mas obviamente que gostaríamos que atingisse mais pessoas. Eu recomendo que se dirijam ao Facebook da Associação Portuguesa da AVC ou ao Facebook da Ângelos TV. A Associação Portuguesa da AVC e a Ângelos TV fizeram uma parceria inigualável. A qualidade de profissionais que nós encontramos na Ângelos TV superou aquilo que eu próprio poderia expectar. Já era muito alto, mas superou isso.
Eu tenho que agradecer em muito especial à doutora Cláudia Santos todo o apoio que deu a este programa, tem sido notável, mas obviamente que a Ângelos TV, com os seus profissionais, conseguiram colocar num patamar bastante alto este programa, como eu disse, cheio de valor, cheio de qualidade informativa, e que nos poderia ajudar a transformar um pouco o comportamento alimentar existente na sociedade nos dias de hoje. A dieta mediterrânica é a dieta que todos os portugueses devem seguir. Esqueçam os vários tipos de dieta que mensalmente vêm ao nosso conhecimento através de vários órgãos de informação. O esforço que a Associação Portuguesa da AVC e que toda a comunidade científica devia fazer era no sentido de dar a importância à dieta mediterrânica que ela merece. A dieta mediterrânica reflete em toda a sua plenitude a relação íntima entre o homem com H grande e a terra com T grande. E por conseguinte, gostei muito daquilo que o Dr. Luís Lisboa disse, espero que o sigam, todos nós que possamos segui-lo, e vou-me despedir desta primeira parte de Juntos pela Saúde, e muito obrigado a todos que nos têm tido a paciência de nos ter visto e ouvido. Até sempre. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.